Olá, meus alunos. Eu sou a professora Liliane, professora de língua inglesa da turma segundo ano regular, turno manhã, da escola CEP João de Deus Carvalho. Estamos iniciando um novo ciclo de atividades para o mês de junho, onde esse mês nós trabalharemos a parte gramatical da língua. No mês de maio, nós focamos muito nas interpretações textuais, fazendo revisões das estratégias de leitura, estudando o vocabulário das palavras, tentando entender um texto em outro idioma, em inglês, sem o uso do dicionário. Então, a gente abordou bastante no mês de maio as questões textuais. Agora, no mês de junho, focaremos nas questões gramaticais da língua. Sempre também que pudermos, vamos contextualizá-la, tá certo? O assunto escolhido para o mês de junho será os graus do adjetivo em inglês, que também vocês já com certeza estudaram em português também, desde as primeiras séries do ensino fundamental. Em português é muito fácil de identificar os graus em textos e em frases. Em inglês, nós precisamos ficarmos atentos a algumas regras de formação desses graus. Os graus do adjetivo é dividido em dois tipos, comparativo e superlativo. Só que a gente vai estudar esse mês o grau comparativo, que se subdivide em comparativo de igualdade, de inferioridade e de superioridade. Então, como identificar esse grau e seus tipos em frases, em textos e como formá-lo, né? O grau comparativo de igualdade é bem simples. Identificamos o adjetivo na frase e acrescentamos o primeiro as, que significa tão, e o segundo as, que significa quanto. Então, fazendo esse pequeno acréscimo, o adjetivo já expressa a ideia de igualdade entre as partes. No caso dessa frase, ele é tão alto quanto ela. O adjetivo é tal, foi acrescentado o as antes de tal e o as depois de tal, que o primeiro as é tão, o segundo as é quanto, dando a ideia de igualdade. Então, é muito fácil identificar o comparativo de igualdade em frases e texto, apenas com o acréscimo dos as, né? O comparativo de inferioridade também acontece com o acréscimo, só que no caso do comparativo de inferioridade, a gente vai fazer o acréscimo do less, que significa menos, já que a gente vai inferiorizar algo ou alguém em relação a alguma coisa ou outro alguém, não é isso? A novidade também do comparativo de inferioridade, além do less, é do than, que significa do que, certo? É a marca do grau comparativo é a presença do than, que significa do que. Então, se eu vou inferiorizar, eu tenho que usar o less antes do adjetivo e o than para dar a ideia de comparação. Então, nesta frase aqui, nós temos este carro é menos caro do que aquele. Então, nós temos aqui o adjetivo caro e o acréscimo do less e do than. O less, que é menos, e o than, que é do que, para dar a ideia de inferioridade. Então, como identificar o comparativo de inferioridade? Observando a presença do less antes do adjetivo e do than logo após o adjetivo, certo? Vamos ver agora o comparativo de superioridade, que é um pouquinho mais complexo, porque ele já se subdivide, nós já temos que estudá-lo observando a quantidade de sílabas do adjetivo, é isso mesmo. Então, assim, para adjetivos que têm uma sílaba, né, ou duas, né, nós vamos acrescentar o ER, né, o are, ao adjetivo. O que significa esse are? Significa mais, dá a ideia de superioridade. E como eu já havia falado no slide anterior, tem que ter a presença do than para dar a ideia de comparação, que significa do quê. Então, se o adjetivo em inglês tem uma sílaba ou duas, como é que se faz o comparativo de superioridade dele? Acrescentando a partícula are
a gente acrescenta, cola ele, cola a partícula, né? O sufixozinho na palavra. E ela vai dar a ideia de superioridade. O or significa mais. E logo em seguida coloca o than, que significa do que. Já mais uma classificação, né? Mais uma subclassificação do comparativo de superioridade. Antes de mostrar esses exemplos, eu quero mostrar outra classificação para se fazer o comparativo de superioridade. Para adjetivos com duas sílabas, nós já sabemos que a gente usa mais o or, como eu já havia falado anteriormente. Para adjetivos com mais de duas sílabas, nós vamos esquecer esse or aqui, certo? Vamos lembrar desse or quando o adjetivo for curto, que é curto, com uma sílaba ou duas. Agora a gente vai estudar os adjetivos longos, que são os adjetivos que têm mais de duas sílabas. Então, se o adjetivo tem mais de duas sílabas, eu vou colocar o more antes dele, que significa mais. O more e o or têm a mesma significação, os dois significam mais. Só que um é usado em adjetivos curtos e o outro é usado em adjetivos longos. E logo em seguida, depois do adjetivo, coloca o than, que significa do quê. Dando continuidade, aqui temos um exemplo. O adjetivo está aqui, é o adjetivo interessante. Ele tem mais de duas sílabas. Eu jamais poderia acrescentar ER nele, porque ER significa mais, mas eu não posso porque ele é um adjetivo longo. Então, para se fazer o comparativo de superioridade numa frase que tem o adjetivo interessante, a gente vai usar o more, não é isso? O more que significa mais, porque o adjetivo interessante é um adjetivo longo. E em seguida colocar o than, que dá a ideia de comparação. A mesma coisa acontece com o adjetivo bonito. Ele tem mais de duas sílabas, então eu vou colocar o more antes para fazer o comparativo de superioridade e o than depois, ok? Voltando aqui, alguns slides que eu pulei, nós temos aqui outros exemplos. Aqui nessas frases, onde o adjetivo aqui quente e o adjetivo bonita estão presentes na frase, né, e cinzento, foi usado o or. Por que foi usado o or? Porque são adjetivos curtos, né, em inglês. E porque nesse primeiro exemplo aqui, do adjetivo quente, nós temos dois T's. Porque hot é um monossílabo, né? Uma sílaba que segue o padrão CVC. O que é o padrão CVC? Consoante H, vogal O, consoante T. Quando o adjetivo segue o padrão CVC, a gente, antes de acrescentar o ER para formar o comparativo de superioridade, nós dobramos a última letra do adjetivo. E nunca esquecendo de colocar o than, ok? Nesse adjetivo aqui da segunda frase, do segundo exemplo, antes ele era escrito assim, o adjetivo bonito, terminado em Y. Então a regra é o seguinte: ele é um adjetivo curto porque ele só tem duas sílabas. Eu vou ter que acrescentar o ER nele para fazer o comparativo de superioridade, mas ele terminou em Y. Então a regra diz: terminou em Y, precedido de consoante, troca o Y por I e acrescenta o ER para formar o grau comparativo de superioridade. E em seguida coloca-se o than. A oposição a esse exemplo é o adjetivo cinzento. O adjetivo cinzento, vou colocar ele aqui, também terminou em Y e eu preciso acrescentar o ER nele, porque ele é um adjetivo curto e eu preciso fazer o comparativo de superioridade. Então, ele terminou em Y. Ah, professora, retira seu Y. Não, nesse caso não, porque antes desse Y vem uma vogal. Quando antes do Y vier uma vogal, eu não vou retirar o Y, eu faço apenas o acréscimo do ER.
diferente do adjetivo bonita. Por quê? Aqui nesse exemplo, não é isso? Esse exemplo aqui, o Y era precedido de consoante, ok? E aqui temos mais exemplos. No decorrer dos slides, nós teremos as questões onde eu estarei explicando melhor. Para finalizar aqui a nossa explicação, o comparativo de superioridade, ele traz alguns casos especiais. Que casos especiais são esses? São casos que não recebe ER, nem o R, que eu estou falando, o prefixozinho que a gente acrescentava lá nos adjetivos curtos, o OR, lembram, né? Não recebem, não é regra receber esse OR e nem o MORE, né? Eles têm uma formação, digamos, exclusiva, assim, particular, onde a gente tem que aprender, né? A nova forma deles. No caso desses adjetivos aqui, que são os mais usados, né? Nós percebemos aqui uma grande mudança aqui no primeiro, no caso de God. Como é que faz o comparativo? Vou acrescentar ER em God? Não. Ele se transforma, ele tem uma forma própria. Para eu fazer o comparativo de God, eu transformo ele em outra palavra. Ele tem uma forma própria do comparativo de superioridade, que é better, né? Better than. Good é bom, better than, melhor do que. Aqui nós temos o adjetivo bad. Opa, voltei sem querer. O adjetivo bad, que é mal. E eu não vou acrescentar. Ah, professora, é um adjetivo curto, eu vou acrescentar ER. Não, ele tem uma forma própria. Como é que faz o comparativo dele? Muda ele pela palavra worse. Worse than. Bad é mal, worse é pior do que é comparativo de superioridade. Leva, né, intensifica, né, o sentido da palavra para mais, né, mais. E por aí vai. É coincidência esses aqui, esses dois aqui, esses adjetivos, é coincidência eles terminarem pelo sufixo or, né? Mas aqui é a forma própria do for. O ER não é regra. Coincidentemente, é a forma própria desse adjetivo, né? O adjetivo for, que no caso ele se transforma no comparativo de superioridade em for the ten e for the ten, né? As questões eu quero que vocês atentem para essas regras, né? Que nós acabamos de estudar. Nada vai fugir às regras que nós estudamos. Vocês vão responder 10 questões, já colocando o gabarito no caderno, né? Observando todas as regras estudadas. Por exemplo, aqui eu já tenho ten, não é isso? O adjetivo é long. Então, qual seria a alternativa mais adequada para preencher essa frase? Não é isso? A letra A está descartada porque ela não sofreu nenhum acréscimo. A letra B eu vou descartar porque long é um adjetivo curto e eu não coloco more para adjetivo curto. Vou descartar a letra C. Tá certinho aqui, ó, o comparativo de igualdade. Só que no comparativo de igualdade não tem o ten, certo? Ele já está completo com o as que significa tão e o as que significa quanto. Então, ele não precisa do ten. Então, eu vou descartar a letra C. Então, a primeira questão já seria a letra D, ok? Na segunda questão, vocês têm que analisar tudo, ó. Já tem o ten. O adjetivo é early, né? E aí ele terminou em quê? Y. A terminação dele é Y. Antes do Y desse adjetivo tem uma consoante. Então eu já entendo que eu vou ter que retirar esse Y, né? E lembrando que este adjetivo ele é curto, ele só tem 2 sílabas. Ele é curto, ele termina em Y, precedido de consoante, então já tem o ten. Então, eu vou descartar a letra B, porque more não é usado para adjetivo curto. Eu vou descartar a letra C, porque a gente não está estudando most ainda. Vou descartar a letra D, porque também a gente não está estudando essa terminação ST. E aí, o que sobra para a gente é a letra A. Por quê? Porque é um adjetivo curto. Eu tenho que acrescentar o quê para formar o grau comparativo?
de superioridade, aqui no caso o or, retirar o y e trocar por i. Então, é a letra A, a segunda questão. E por aí vai, nós temos a terceira questão da mesma forma. Nós já temos aqui o ten, o adjetivo young é curto. Vou descartar a letra A porque eu não estou estudando last. Vou descartar a letra D porque more não é usada em adjetivos curtos. Vou descartar a letra B porque aqui é o comparativo de igualdade, não comparativo de igualdade não tem esse ten. Então sobrou para a gente a letra C. O que seria a letra C? O acréscimo do less young. O que é less? Menos. Smith é menos jovem do que sua irmã. Então, no caso, eu fiz o comparativo de inferioridade. Então, vocês vão analisando alternativas, vocês vão eliminando aquelas que não combinam com a frase, que não estão de acordo com as regras estudadas. Mais uma para vocês, a quarta questão não tem o ten, só tem aqui o adjetivo, não é isso? Então, eu não vou descartar a letra B, por quê? Porque não tem o ten. E a letra B é o comparativo de inferioridade, less, e depois do adjetivo teria que ter o ten, e não tem. Vou descartar a letra C, tá certinho a formação aqui, or, mas não tem o ten, nem aqui, nem na frase, certo? Vou descartar. Vou descartar a letra D porque só tem um as, não tem o segundo, né? Então, ficou pra gente a letra A. E por aí vai, não é isso, gente? Então, vou analisando a quinta questão. A quinta questão já tem o ten. Cadê a quinta? Vão pausando aí, viu, gente? Para vocês analisarem, para a gente ir fazendo juntos, entre aspas, né? Para a gente ir fazendo juntos. Então, aqui já tem o ten. O adjetivo é longo, ó. Observem, não vou dar resposta, não vou ajudar agora, só dei a dica. Já tem o ten e o adjetivo é longo. Então, o que seria? Vamos ver a sexta. Sexta, dadas as formas comparativas, aí ele colocou essa aqui, não é isso? Porque aqui bigger tem 2G, porque big faz parte daquela regra CVC, então tem que dobrar a última e acrescentar ER, por quê? Porque big é curto, então tá correto, né, a primeira. A segunda está correta ou não? A segunda está errada, porque quando a gente vai fazer o comparativo de igualdade, quando a gente vai usar o as, a gente não usa o ten, a gente usa outro as, né? Então estaria errada a segunda. A terceira está correta. O adjetivo interessante é um adjetivo longo, a gente usa more para adjetivos longos, não é? E nós temos aqui após o adjetivo ten. Então estaria errada apenas a 2. Estão corretas a 1 e a 3. Aí é com vocês, né? Leiam a questão direitinho. Lembrando que vão pausando aí para analisar a questão. A sétima nós temos já o adjetivo aqui, tall. Ele é curto, vamos lembrar disso. Ele é o quê? Curto. Então, se ele é curto, se for fazer o comparativo de superioridade, eu vou acrescentar ER. Se não for, se não tiver essa opção, eu vou fazer o de igualdade, colocando o as antes e o as depois. Analisem a frase e vê qual combina melhor. Eu já vou retirando a letra A, porque a gente não está estudando ainda essa outra palavrinha, né? A segunda palavrinha. E vou deixar. E também a letra B. Eu vou eliminar a letra B. Vou deixar vocês entre a C, D e E. E aí, o que é que vocês acham? A oitava questão, vocês vão analisar direitinho a frase. Não é? Já tem o ten aqui, ó. E aí, a gente completa aqui com o que? Se nós já temos o ten. O adjetivo é lorg. Lorg é um adjetivo curto. Então, já vou eliminar a letra A. Já vou eliminar a letra D, porque more e most são para adjetivos longos. Vou eliminar a letra B, porque a gente não tem nenhum acréscimo, não sofreu nenhum acréscimo. E tem que sofrer o acréscimo, né? Então, vocês estão entre a letra C e E. E aí é com vocês. A nona, dadas as afirmações de que o comparativo de superioridade de... Aí entra naquele comparativo lá irregular dos adjetivos. Lembram de God? Será que essa é a forma própria de God no
comparativo de superioridade? Será que essa é a forma própria de batch? Lembra que eu expliquei anteriormente? E essa aqui, será que está correto? O old é o old, não mudou nada. Então, analisem direitinho essa questão, a nona. Deem pausa para analisar e vão respondendo no caderno. E por último, a 10ª, nós temos aqui o ten. Esse é o adjetivo. Ele é curto, ele terminou em Y. Antes desse Y tem uma consoante. Vou eliminar uma para vocês. Eu já posso eliminar aqui a letra C, porque a gente não está estudando a partícula ST. Vou eliminar a letra A, porque ele é curto, eu não uso more para adjetivo curto. E aí é com vocês. Boa sorte. Quando responderem direitinho, mandem o gabarito para mim com o nome, o seu nome e o nome da turma, tá bom? Muito obrigada.